pessoal, é com muita alegria, né, que mais uma vez, então, nós vamos hoje dedicar a primeiro módulo da UNAI, né, para essa causa tão nobre que é da cardiopatia congênita, né, que deu início dentro da UNAI através da professora Elizabeth. Nem todos sabem, mas foi a partir de um momento muito difícil na vida dela que ela abraçou essa causa. E junto com a professora Beta, na época, nós também abraçamos muita oração, né, para que a família vencesse esse momento tão difícil. E a partir daí, foi só alegria e abraçar realmente a causa. Por isso que a UNAI, todos os anos, a gente deixa esse primeiro módulo, né, para essa causa, para conscientizar cada vez mais e que cada um de vocês possam ser multiplicadores das informações que terão no dia de hoje, né? Para que nós possamos, então, juntos, salvar muito mais vidas, né? Então, quero parabenizar a professora Elizabeth, né? E todos que se engajaram nessa causa, né? A gente sabe que tem uma associação em São Paulo, né, Beta? Filma, eu já quero aparecer. Depois você se juntou, ela também hoje já não estava também, mas foram aqueles que começaram, né? E outros virão. Assim como ele teve essa semente, né? Entre elas está você, está o UNAI, né? Nós pretendemos sim continuar isso por muitos e muitos anos, porque acreditamos que salvar vidas, e com tão pouco, né, apenas com uma conscientização de uma informação que nós podemos passar para o outro, nós salvarmos uma vida, gente, já valeu a pena nós termos saído da cama no dia de hoje, não é? Então, Beta, a aula é sua, e mais uma vez, parabéns, viu? Porque realmente é muito nobre. Obrigada, professora. Eu fico realmente agradecida a todos vocês participando desse movimento, desse dia, que é um dia, não é só municipal, do teste do coraçãozinho, da cardiopatia congênita, hoje é um dia nacional, que comemora-se o dia da cardiopatia congênita, e durante a palestra vocês vão entender bem o que é isso. Agradeço mais uma vez ao UNAI, a todo mundo que coopera, fazendo os coraçõezinhos, tudo bem, para depois eu explicar como funciona também essa distribuição dos coraçõezinhos. Esse ano é o 7º ano que nós fazemos essa comemoração. O primeiro foi em 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Tá? Então é o 7º ano que nós damos. E para a gente falar sobre cardiopatia congênita, eu acho que nós temos que saber o que tem dentro de nós. Denise, você, por favor. O nosso coração, que nós todos temos dentro de nós, o que será que é isso? Uma joia linda, reluzente, maravilhosa. Será que é isso? Não sei. O próximo. Esse sim é o verdadeiro coração que todos nós temos dentro de nós. É feio, é bruto, é pesado, não é nada amoroso e nada romântico, mas é o coração que está dentro de nós, dentro de cada um de nós. O coração que foi formado dentro de nós logo nos primeiros dias de vida, isso é bom a gente saber. Logo que o espermatozoide e o óvulo das nossas mães, dos nossos pais se encontraram, alguns dias depois, o coração é o primeiro órgão a ser formado. E ele nos acompanha a gestação inteira da nossa mãe, o nosso nascimento, a nossa adolescência, a nossa vida adulta, até o último dia das nossas vidas. Ele nos acompanha. E ele trabalha dia e noite, como eu sempre falo para vocês. É o maior amigo que nós temos. Ele trabalha no inverno, no verão, na alegria, na tristeza, no Natal. Ele não para. Quando nós dormimos, ele continua trabalhando. Desde o início das nossas vidas. Pode concluir. O coração, na verdade, ele é um músculo e ele é formado nos primeiros dias do nosso nascimento, da nossa formação, do feto. Ele bate de 60 a 70 vezes por minuto. Quando eu estou calma, quando eu estou relaxada,
quando eu estou confortável. Quando eu estou ansiosa, nervosa, preocupada, ele bate muito mais. Chega a 120, 130 batimentos cardíacos por minuto. Por minuto ele bate. E passa por ele, por minuto, uma média de 5 litros de sangue. Ele passa e vai para o corpo. Passa e ele vai para o corpo. Por minuto. Então vamos pôr uma média de 70 batimentos por minuto e passa por ele 5 litros de sangue. Desde que nós nascemos, ele continua batendo à noite, na tristeza, na alegria, mais uma vez, e assim por diante. Ele distribui o sangue limpo, o nosso coração, ele manda o sangue limpo, o sangue oxigenado, o sangue arterial, para o nosso corpo inteiro, para distribuir oxigênio para todas as células do nosso corpo. Se eu falar para vocês assim, aonde nós temos veia, aonde nós temos sangue no nosso corpo? Se eu pegar um estilete, uma agulha e fizer um furinho, aqui na ponta do meu dedo sai sangue? Sai. Na ponta do mindinho do meu pé sai sangue? Aqui sai sangue? Aqui sai sangue? Aqui sai sangue? Então, aonde sai sangue é porque passa uma artéria, uma veia, uma arteríola, um vaso, qualquer coisa que seja que leva sangue. Então, o nosso corpo, ele é formado por vasos e vasos de caminhos que levam o sangue. Então, ele tem que ser trocado. Tirar o sangue sujo e deixar o sangue limpo. Quando eu falo que ele distribui o sangue arterial, que é o sangue limpo, para o corpo, nós vamos ver como funciona esse mecanismo. E quem leva ele para o corpo, vocês já ouviram falar na tal da artéria aorta. Não é horta, é aorta, certo? O sangue sujo, que tem gás carbônico, ele é levado aos pulmões, o coração manda para os pulmões, é filtrado, oxigenado e volta para o coração limpinho. Pode voltar, Denise. Então nós vamos ver agora mais ou menos como funciona. Tudo bem. O coração, ele é dividido em 4 câmaras, tá? Isso aqui é um desenho, tá? Então tem duas câmaras em cima, que são os 2 átrios, o direito e o esquerdo, e embaixo nós temos o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Gente, todo mundo tem o coração dessa maneira, tá? Existem 2 válvulas famosas, que são a tricúspide e a bicúspide, fora as válvulas pulmonares. O sangue sujo, ele vem, entra no átrio, por aqui, na parte de cima, sujo, sangue sujo. Ele entra por aqui e vai passar para o ventrículo direito. Como que ele passa para o ventrículo direito? Essas 2 partes de cima e as 2 partes de baixo, elas funcionam no mesmo momento. As de cima, tchum, e as de baixo, tchum, 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 tchum. É o movimento do nosso coração, certo? Então, por minuto, 60, tchum, 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 tchum. É isso que nós fazemos, não vamos esquecer disso. Conforme ele aperta, o sangue entrou aqui, conforme aqui ele comprime, ele aperta, tchum. O que acontece? Apertou, abriu essas válvulas aqui, o sangue sujo veio para cá, para o ventrículo direito, mas ele está sujo. Daí na hora que aqui contrai, tuft, o que ele faz? Ele manda para fora, por aqui, e vai para os 2 pulmões, o sangue sujo. Os 2 pulmões vão filtrar esse sangue sujo. Filtrou o sangue sujo? Muito bem. Ele vai mandar o sangue limpo, oxigenado, o pulmão, entra por aqui no átrio esquerdo, limpinho. O pulmão, o coração contrai, aperta. Essa válvula abre. O sangue limpo vem para baixo. Essa parte contrai. Puff. Ele manda o sangue limpo para onde? Para o corpo, pela aorta. Deu para entender esse mecanismo? Entra sujo, vai para baixo. Contrai, vai para o pulmão. Filtrou. Entra do lado, no átrio, limpo. Passa para baixo, limpo. Contrai, vai para o corpo. E eu sempre gosto de explicar
para ficar mais fácil para vocês entenderem, como se fosse um trenzinho. Esse trenzinho, quando carrega o sangue limpo, carregado de oxigênio, de sangue limpo, e sabe o trem de antigamente, o Maria Fumaça, que tinha os vagões de carga? Imagine como se fosse isso. O sangue é carregado nesses vagões. E esse trenzinho, conforme o coração dá a ordem, pela pressão, para ir para o corpo todo, ele vai distribuindo nas nossas células todo o sangue arterial, o sangue limpo nesse trenzinho. Ele deixa o limpo e carrega com o sangue sujo, certo? Ele sobe, ele volta e vai sujo aonde? No átrio direito sujo, que passa sujo, que vai para os pulmões, que filtrou, que voltou limpo, que veio limpo, que foi para o corpo, subiu e desceu no trenzinho, e chegou sujo, e passou. Isso é a vida inteira nossa. Cada é isso que acontece. Ele filtra, vai para o pulmão, passou no trenzinho, ele vai. É isso, a nossa vida é essa. Nosso coração. E a gente não lembra dele. A gente só lembra do nosso coração quando ele dispara por alguma incoerência nossa, algum desespero, algum medo, alguma tribulação. A gente fala, ai, disparou meu coração. Ai, coração. Né? A gente só lembra quando ele dá o sinal, quando dá taquicardia. Quando não, entra mês, entra ano, a gente nem lembra que o coração está ali, minuto a minuto, 60, 70 vezes. Pode começar. O coração, aquilo que eu falei. Você disse que o sangue vai para o pulmão e faz o filtro. E se ele encontrar um pulmão já bem ferrado por conta do cigarro? A oxigenação não vai ser perfeita. Certo? Vai fazer dentro do limite do pulmão. E estou dizendo num órgão perfeito. Certo? Se o pulmão estiver perfeito, a oxigenação perfeita. O pulmão não tão perfeito, ele vai prejudicar a purificação do sangue. Tudo bem? Isso desde a concepção é esse trabalho? Não, praticamente a partir quando nasce. Porque dentro, se a gente entrar em detalhe, dentro do útero não é bem assim que funciona ainda. Há a formação, há as divisões, mas a mãe, pela própria artéria dela, ela vai nutrindo. Daí é um pouquinho mais complicado, tá? O coração, então, ele é dividido em 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Tem válvulas para acionar aquelas válvulas que eu falei, que é a tricúspide, a mitral e as pulmonares. Agora, o coração, sendo um músculo, como eu falei, ele é super irrigado. Ele necessita de uma quantidade de sangue muito boa para ele funcionar bem. Os nossos músculos não precisam de sangue. Ele também precisa de combustível. Ele também precisa de nutrição. Por isso que a gente precisa cuidar bem da nossa saúde, da nossa alimentação, do nosso preparo físico, para que ele tenha uma disposição saudável para trabalhar dessa maneira que ele faz minuto a minuto, certo? Quando os vasos internos do coração, os vasos internos que nutrem o coração, não estão entupidos ou não estão saudáveis conforme realmente deveria ter, leva ao mau funcionamento do próprio órgão do coração, ocasionando lesões cardíacas, como infarto, pré-infarto, entupimentos, essas outras coisas mais. Certo? Então, aqui é um pouco mais explicado o que nós falamos. Entrou o sangue para você ver como é que ele é. Esse aqui é um desenho. Imagina no coração de verdade. O sangue entrou sujo aqui, a válvula está aqui, ele passou pela tricúspide, veio sujo para cá, subiu, vai para os pulmões, filtra nos pulmões, entra limpinho do lado direito, passa limpinho aqui, vai para a aorta e a aorta vai distribuir esse sangue limpinho para o nosso corpo todo. Pode passar, Denise, por favor. Então, aqui são as principais artérias e vasos que nós temos no nosso corpo. As principais. Porque senão, aqui, se eu furar aqui, não vai sair sangue? Vai. Se eu furar aqui, não vai sair sangue? Vai. Se eu furar aqui na ponta do queixo, não vai sair sangue? Vai. Então, são microvasos que nós temos no corpo inteiro. E o sangue tem que passar em todos os pontos do nosso corpo, para deixar o sangue limpo e pegar
o sangue sujo. Tudo bem? Pode mudar, Denise. Agora, por que nós estamos aqui falando sobre isso no dia de hoje do coração? Porque aquilo que nós falamos é um coração perfeito, um coração normal. E hoje é o dia que a gente comemora conscientização da cardiopatia congênita. E o que é cardiopatia congênita? Cardiopatia congênita é quando o coração tem uma má formação intrauterina. Quando na formação no útero da mãe, o coração forma com algum defeito. Isso é cardiopatia congênita. Normalmente a mãe está grávida, o bebê forma normal. Mas existem defeitos. Quando é no coração, é cardiopatia congênita. Existe mais de 45 tipos de defeitos de cardiopatias congênitas. Existem as mais graves e as mais suaves, as mais leves. Existem as que são cirúrgicas, precisam de cirurgia, e as clínicas. Só passar pelo cardiopediatra, pelo pediatra, e acompanhando durante a vida. Não é cirúrgica, existe a cirúrgica. Dentre as cirúrgicas, existem as que são as mais graves e mais severas. Entre as cirúrgicas, existem as que precisam de cirurgia até 15, 20 dias de vida, outras a partir de 1 ano, outra a partir de 2, 3 anos, outra a partir de 6 anos, ou mais tarde. Entre as cirúrgicas. Agora, o diagnóstico da cardiopatia congênita, ele pode ser feito ainda na barriga da mãe. No período que a mãe está grávida, que ela passa pelo obstetra, faz ultrassom, ela poderiam descobrir sim, se existe uma cardiopatia congênita. Poderiam. Pode mudar, Denise, por favor. Daí vocês me perguntam, tudo bem, mas o que eu estou fazendo sentado aqui, escutando sobre isso, falando sobre isso? Por quê? Porque alguém que eu amo nasceu com uma cardiopatia congênita. Há 7 anos, o meu neto, a minha filha, esteve grávida, pré-natal, particular, no hospital ótimo de São Paulo, ninguém diagnosticou nada. Fez ultrassom, então, ninguém diagnosticou nada. Na hora do nascimento, 2 horas depois, quando ia para o berçário, a pediatra percebeu alguma anormalidade, começou a fazer uns exames, principalmente o do oxímetro, que coloca normalmente o adulto coloca no dedo, para ver a saturação de oxigênio. Mas o bebê coloca no pezinho. Viu que tinha alguma alteração, e essa alteração começaram a pesquisar, e viram com ecocardiograma, eletrocardiograma ou ecocardiograma, e viram que tinha algum problema no coração. Pesquisaram mais fundo, e ele tinha uma das cardiopatias mais graves que existe. Eu vou pedir para você voltar para mim 2 slides. Mais um. Aí. Aqui eu não falei que o sangue limpo sai pela aorta para levar o sangue limpo para o corpo? O caso desse, que é transposição dos grandes vasos, que é um dos tipos, inclusive era do meu neto, era trocado. A aorta era trocada com a artéria pulmonar. Então, o sangue limpo ficava circulando aqui. E o sangue sujo ficava indo pela aorta. Pode mudar, não está naquele. Então, o que ia acontecer? Não ia nutrir as células com oxigênio. Como só estava circulando sangue sujo, porque a aorta estava no lugar da artéria pulmonar, não tinha como. Essa cirurgia tem que fazer até 20 dias de vida. Até. Morre antes. Vai a óbito antes. Ele teve sorte, tinha uma equipe boa, era do Dr. Marcelo Jatene. Essa cirurgia chama cirurgia Jatene. Quem patenteou, quem inventou foi o Dr. Adib Jatene. E o filho dele foi quem faz essa cirurgia. Fez uma cirurgia de 12 horas, numa criança com o coração do tamanho de uma ameixa, de uma noz, o coração ali mexendo, 3 cirurgiões imensos, com mão imensa, mexendo no coraçãozinho por 12 horas. Hoje ele é perfeito, aos 7 anos, sem nenhum problema, não é considerado cardiopata. Pode tirar, Denise. Então, por que eu entrei nisso? Porque ele poderia ter morrido, eu poderia não ter comigo, com a gente. Mas, devido à ciência, à predisposição, ao diagnóstico, conseguimos recuperar uma vida. Então, quando eu vi que ele conseguiu
conseguiu. Eu comecei a fazer tudo para que desse certo aqui também, trazer para Mogi ou para outros lugares, oportunidade que outras crianças tenham de vida e a família também. Então, o teste do coraçãozinho, o que é isso? Teste do coraçãozinho. Além do diagnóstico que a gente faz no pré-natal, que tem o eco fetal, e o atendimento excelente excelente, estou falando, de um bom médico, ginecologista obstetra, um excelente ultrassonografista, salva e dá para diagnosticar. Excelente. Porque muitos ultrassonografistas, quando a mãe gestante vai fazer ultrassom, principalmente no mês em que vai saber o sexo do bebê, a atenção é voltada para o sexo do bebê. E o ultrassonografista poderia sim já descobrir se existia alguma normalidade ali. Certo? Então tudo isso é para vocês ficarem sabendo e passando para frente, para familiares, conhecidos, a importância de uma visita em um pré-natal. Tá? Há o teste do coraçãozinho, que é esse teste que nós trouxemos para Mogi em 2012, que foi o primeiro ano, quando houve isso tudo. Eu pedi para um vereador aqui em Mogi que tornasse lei esse teste do coraçãozinho nas maternidades da cidade, que existiam 4. Santana, Ipiranga, Mogidor na época e Santa Casa. Eram maternidades. Então foi lei, tornou-se lei, e é obrigado até hoje as maternidades a fazerem o teste do coraçãozinho no bebê logo que nasce, após as 24 horas. É lei. É lei. Não é se quer ou não quer, é lei. Os procedimentos também, né? Oi? Os procedimentos Sim, é lei, tem que fazer. Faz o teste. Aí é pobrezinha lá, não tem... Nós vamos chegar lá. É um teste rápido, é só colocar o oxímetro, indolor, não dói, não invasivo, não põe agulhinha, não faz nada, porque é que nem o teste de pezinho, fura, essas coisinhas todas. Esse não. E é gratuito. Se der alguma anormalidade, começa a aprofundar os casos. Se for um caso de internação, a criança já vai ficar, porque é cardiopata. Mas vamos supor que seja cirúrgico. Ela tem que ir para uma cirurgia. É a briga nossa, até hoje. Aí que eu falo. Então você não pode cruzar o braço. O ano passado nós perdemos 2 crianças, porque a criança estava internada, e quando a criança é internada, ela tem que ficar afiliada à fila do CROSS. CROSS é uma fila do estado inteiro de problemas gerais e vai por dificuldades. Então, surgiu vaga em Bauru, vai para Bauru. Surgiu vaga em Ribeirão Preto, vai para Ribeirão Preto. Só que para a criança sair da UTI que ela está, na maternidade que ela está, vamos supor, exemplo, aqui em Mogi, e ser transferida para Bauru, a criança tem que estar estável, porque senão ela não consegue isso daí. Porque a cirurgia cardíaca não consegue em todos os hospitais. Não são todos os hospitais que fazem. Então você fala assim, o que adianta? O que adianta descobrir? Adianta. Adianta sim. Porque nós temos, e eu tenho fé, de que nós ainda vamos chegar a uma época em que vários hospitais vão fazer a cirurgia cardíaca, sim. É o que eu falei para um médico em discussão, quando nós fomos lançar o teste do coraçãozinho aqui hoje. Ele falou, você vai trazer para nós pelo em ovo. Um problema que você está trazendo para nós. Porque eu vou diagnosticar que a criança tem o problema cardíaco. E daí o que ela vai fazer? O que eu vou fazer se ela não vai ter um hospital para ser operado na hora? No meu modo de ver, eu falei para ele assim, você prefere colocar a cabeça no travesseiro e dormir sossegado? Ou simplesmente saber que a criança tem um problema cardíaco e falar para a mãe, tá tudo bem, tá de alta, vai embora. E mandar essa mãe embora? E depois de 2, 3 dias essa mãe está dormindo ou está acordada lá e vê a criança no berço roxa, morta, e ela volta e vai falar, você não posicionou direito, você não pôs para voltar essa criança. Será que é melhor isso? Ou você abrir o jogo para a mãe? Ela tem uma cardiopatia, mãe. Nós temos que fazer o que nós podemos agora. Se conseguir, conseguiu. Então, por isso que eu estou falando. Nós temos que lutar. Nós temos que levantar uma bandeira. Nós sabemos que tem alguém, nós temos que ir atrás de prefeitura, de juiz, de promotor e lutar por essa preferência e por esse direito da criança. Então, o levantar o diagnóstico, sim, é uma coisa que nós já conseguimos, que antes nem isso era feito.
é lei desde novembro de 2011. Na verdade, não é só municipal, hoje é nacional. E como não há conscientização deste direito ainda, muitas pessoas não sabem deste direito, do teste do coraçãozinho, muitas crianças ficam sem esse teste e muitas vidas são ceifadas sem o diagnóstico. Pode passar. Só um minutinho. Então, o objetivo nosso, o que é? Vocês, da UNAI. Por que eu gosto de fazer esse movimento aqui na UNAI? Porque, como eu digo, vocês não são pessoas normais. Sempre falo para vocês. Vocês, alunos da UNAI, não são normais. Vocês são especiais. Porque as pessoas normais, na idade que nós estamos, eu digo nós porque nós estamos, nessa hora já criei filho, já trabalhei, já aposentei, eu quero descansar. Não, vocês são especiais. Vocês estão à procura de alguma coisa, à procura do aprender, à procura do fazer. Então, como eu os considero especiais, eu quero que vocês sejam agentes de informação. Contem para vizinhos, para amigos, para filhos, para parentes, para quem vocês puderem falar. Esse direito da criança na época da gestação. Pode botar, por favor. E aqui é o motivo de que eu falo o que eu fiz. Aqui é o meu neto no primeiro ano. Aqui no segundo ano. Aqui no terceiro. No quarto. No quinto. No sexto e no sétimo. Se não fosse tudo isso, nós não o teríamos conosco. Como outras crianças também não teriam conseguido. Certo? Então eu agradeço a vocês de coração e que vocês participem e passem para frente tudo isso. Fala, bem. Você tem uma estatística, depois que foi implantada essa lei, quantas crianças já foram salvas? Não tem. Não tem, porque não é só municipal, agora é nacional. Que reduziu muito, por causa do diagnóstico, principalmente cardiopatas. Vai existir menos cardiopatas adultos futuros do que era antigamente. Porque hoje em dia, na nossa geração, na nossa idade, com a idade que nós estamos, às vezes nós não tínhamos nada cardiologicamente, mas você vai fazer um check-up e o médico fala, você está tendo sopro, você tem um furinho, o tal furinho que se fala, que passa da parte do ventrículo, entre os dois ventrículos, que a gente nasce com aquele furinho, que é o que salva muitas vidas, ele continua aberto. Então, as pessoas às vezes têm cardiopatias em adulto, hoje, que poderia não ter tido se fosse descoberto e se tratado quando nasceu. Entendeu? Quer dizer que a lei foi uma luta, certo? Certo. Agora, o tratamento é outro. Porque se a pessoa não tiver condições de pagar, ela vai... Não. Independente de pagar. Então, por exemplo, faz-se o CS, aí o seu filho tem isso. Então, nós vamos já encaminhar para operar. É isso que eu quero saber. O hospital tem que entrar... E os hospitais têm, tipo Beneficência Portuguesa. É a doutora Beatriz Furlaneto, esqueci o nome do marido dela. Chama Pobre Mortais, eu vou para lá. Nasceu meu filho... Você não pode ir. Não, olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Nasceu meu filho e eu ganho um salário mínimo, não tenho condições de arcar. Então, o hospital vai diagnosticar e vai me mandar para lá. Isso? Sim. Ele tem, não é de mandar, ele vai mandar para o local em que houver vaga para esse tipo de cirurgia. Tá certo? Você só tem 20 dias só para isso. Teria 20 dias só para isso. Então, aí está a urgência. Essa lista do GROSS, que é para o estado inteiro, existe a urgência. Aqueles que têm que ser em 20 dias, aqueles que podem esperar um ano, aqueles que podem ser 2 anos. Realmente, esse de 1, 2 anos nem ficam internados no UTI. É mais os casos graves que ficam internados no UTI. Mas eu sou bem sincera para você. A perda ainda é grande. A perda ainda é grande. Porque o número de hospitais que fazem cirurgias cardíacas não é abundante. Para você não tirar a criança de onde ela está, da UTI neonatal, ela tem que estar perfeita. Ela não pode estar com nenhuma infecção, nenhum desequilíbrio, porque ela não aguenta uma transferência de UTI. Mas, pelo menos, isso a gente já está conseguindo. Muitas vidas foram salvas, não o que a gente gostaria que fosse.
Hoje não tem esse hospital. Cirurgia? Cirurgia cardíaca, não. Esse tipo de cirurgia cardíaca, não. O Santana faz cirurgia cardíaca em adulto, mas de cardiopatia congênita, Mogi não tem. Estão querendo trazer para o SUS, aqui em Mogi, que a equipe de cirurgia cardíaca do SUS é boa, mas é adulta. Porque para criança, pensa bem, precisa ter cirurgiões cardiopediátricos, especializados nisso. Porque não é qualquer um que mexe no coração do tamanho de uma cereja por 8, 9, 10 horas de vida. O que nós precisamos é investir na educação e investir na saúde. Então, nós temos que lutar por isso, quando a gente for querer eleger alguém, desculpe, Juraci, falar isso, na faculdade, assim, não, né? Mas eu acho que é a gente pensar na saúde. Pessoas que queiram ser voltados em trazer alguma coisa com verdade concreta para nós, tá certo? Como? Exatamente, promete e não cumpre, mas o negócio é ir atrás de comprar. Certo? Gente, muito obrigado. Mas agora eu vou querer chamar o Walter, que ele vai dar uma continuidade para a gente, ele vai ajudar numa parte para nós sobre cardiopatia. Vocês conhecem, aluno da UNAI. Bom, boa tarde a todos. Eu tenho um convite que a professora Beta me fez para apresentar para vocês alguma coisa mais lúdica, né? Trabalhando mais na parte de fisiologia, funcionamento do coração, embora eu seja médico, mas eu optei, conversando com ela e com a autorização da Juraci, apresentar uma coisa mais lúdica, mais simples, assim, no sentido de distrair as pessoas também, mas com algumas curiosidades e alguns ensinamentos. Aqui eu coloquei os sentidos do coração. Dá uma dúvida, assim, mas qual o sentido do coração, né? Aqui vocês veem uma imagem do coração, né? E metade coração, metade cérebro. Por aí vocês estão imaginando mais ou menos o que eu vou falar, né? Quer dizer, metade do coração está como se fosse um cérebro e a outra metade do coração. Então aqui nós estamos vendo o coração batendo, né? Aí. Então qual a função do coração, né? Eu queria que vocês entendessem a função do coração, vamos dizer assim, como se fosse uma bomba. Na verdade, ele está contraindo, né? Ele contrai a parte dos átrios e a parte dos ventrículos. Quando um contrai, o outro relaxa, a gente chama de sístole e diástole, né? Então ele contrai em cima, relaxa embaixo. Quando contrai embaixo, ele relaxa em cima. E nesse ritmo, né, de batimento, ele vai ficar sempre, não para nunca, a gente não percebe esse batimento, só a gente vai perceber só quando tiver uma taquicardia ou uma emoção muito forte. Por isso que lá que eu coloquei metade do coração como se fosse um cérebro, né? Então a função do coração é uma bomba, na verdade o coração é uma função de uma bomba, ele bombeia o sangue. Então aqui, pode ficar, vocês vão ver, um protótipo de coração artificial. Aqui é um protótipo desenvolvido no Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, na Suíça, né? E é um órgão artificial feito de silicone para executar o trabalho de bombeamento do sangue. Isso daqui é só para... Não, volta. É só para vocês verem que, na verdade, funciona como se fosse uma bomba. Se vocês veem, entra... Aqui, no caso, é água, né? A água está entrando, ele bombeia, manda, volta de novo, é uma bomba. Seria uma bomba. Esse tipo de coração já foi utilizado em alguns pacientes da Europa, como estão testando, né? Ainda não está aprovado, mas já existe uma tecnologia que estão desenvolvendo essa tecnologia com o efeito de fazer um coração artificial que poderia colocar no próprio peito da pessoa, né? Pode continuar. Isso é que eu estou falando mais como curiosidade. Essa daqui é uma máquina, só para vocês terem uma ideia, olha o tamanho da máquina, feita para circulação extracorpórea, né? Pode falar, é máquina coração-pulmão,
se usa atualmente é para bombeamento, né, que seria a função do coração, oxigenação, que ele faz a função do pulmão, e a circulação de sangue são feitos fora do corpo do paciente. Então essa máquina aqui é o tamanho da máquina em relação àquele coração que nós vimos inicial, que está sendo testado para ser colocado no próprio peito da pessoa, né? Embora essa máquina aqui ela faça também a função do pulmão. Aqui só por curiosidade, vocês veem que foi em 1953 que se realizou a primeira operação de coração aberto com cirurgia extracorpórea, né, com tempo de 26 minutos, paciente de sexo feminino, 18 anos, com hipótese diagnóstica de comunicação intra-atrial, né? Ela tem uma ligação entre os dois atos, e recebeu alta após os 3 dias. E vocês verem a data, ó, essa aqui foi a primeira, em 1953. Quer dizer, fazem poucos anos que isso foi possível. Pode apertar. Então, o coração tem razão. É isso que as pessoas, às vezes, mais de uma forma lúdica, né? Por isso que eu coloquei lá o cérebro como fosse metade do coração, né? Esse aqui é um filósofo francês do século XVII. Ele disse que o coração tem razões que a própria razão desconhece, né? Então, vamos ver o que ele quis dizer com isso. O coração tem razões que a própria razão desconhece. As razões que ele colocou lá não tem o mesmo sentido de razão. Razões são motivos do coração, são as paixões, as emoções e os sentimentos, né? E a razão que ele coloca em segundo aqui é o nome que damos à consciência intelectual e moral, responsável pela organização de nosso conhecimento. Então são duas palavras com sentidos diferentes. Razões lá está como motivos e aqui razão está como consciência, né? A nossa vida emocional possui causas e motivos que são as emoções, paixões e os sentimentos. E é diferente da nossa capacidade de racionalização, seja como atividade intelectual ou moral. Então, nós temos, a gente sempre fala assim, temos emoções e temos a nossa razão, né? Então, eu pus aqui uma figurinha aqui, o coração dando mão para o cérebro, né? Porque aqui, geralmente, a gente considera o coração como sendo a emoção e o sentimento. Na verdade, é o cérebro que é responsável por todas essas... Então, aqui eu pus uma outra figura com o coração e o cérebro. Aí você ligaria primeiro... Pode continuar. A razão ou a emoção? Entendeu? Porque a emoção está mais relacionada sempre a gente com o coração e a razão com o cérebro, embora todos sejam provenientes do cérebro, né? Então, sentidos do coração. O ser humano não opera no mundo, mas sim referenciando representações mentais do mundo, que incluem sua experiência, lembranças, crenças, generalizações, valores, objetivos e comportamentos possíveis e escolhidos. Temos limitações de percepções, além da influência da cultura e interpretação que nós damos aos fatos. Isso daqui é porque nós criamos uma simbologia do coração. Agora eu vou explicar como que nós criamos a simbologia. Isso daqui foi um psicólogo, né, suíço, Jung, que viveu no século XIX, e ele criou a palavra arquétipo. Arquétipos são conjuntos de imagens primordiais originadas de uma repetição progressiva de uma mesma experiência durante muitas gerações que vão ficando armazenadas no inconsciente coletivo. Então, espera um pouquinho, ó. Aqui, isso daqui o que é? Um diamante. Então, vamos apertar. Um diamante, para explicar para vocês como se forma essa simbologia na nossa cultura. O diamante é mais duro material de ocorrência natural que se conhece. Significa que não pode ser riscado por nenhum outro mineral ou substância, exceto o próprio diamante. Sua dureza incomparável torna esta pedra preciosa e um símbolo, a palavra símbolo lá, símbolo apropriado para durabilidade e constância. Então, criamos um símbolo em cima do diamante, a cultura acaba criando um símbolo que vai ficar no inconsciente coletivo depois, durabilidade e constância. Sua clareza produz noções de constância, sinceridade e inocência. Então, o valor simbólico. O diamante passa a simbolizar no inconsciente das pessoas a verdade, pureza, a perfeição, a dureza, a maturidade, a imortalidade, a limpeza, a fidelidade, a energia e várias outras coisas. Além de ser a pedra dos compromissos entre casais, exprimindo felicidade, e também a comemoração de 75 anos, que é a chamada boda de diamante, né?
Agora, se eu mostrasse esse slide para vocês, e falasse para vocês o que representa, o que simboliza isso para vocês, é um diamante ou simboliza algum outro, cria em vocês uma outra sensação? Então, é um coração, mas é um coração de diamante. Então, a simbologia que a civilização vai criando em cima dessa figura do coração é o que nós vamos ver agora, que eu vou na sequência. Então, os sentidos do coração. Muito antes da descoberta da função de bomba impulsionadora do sangue, o coração foi tido como centro da vida, da coragem e da razão. Então, centro da vida seria o coração, o centro da coragem e da razão. Isso antes que a gente tivesse a noção que o coração é só uma bomba que impulsiona o sangue, né? Como se surgiu essa representação, sempre despertou a curiosidade de historiadores, vez que pouco tem a ver com o coração anatômico. Então, o coração é um espaço não só físico, enquanto órgão que recebe e bombeia o sangue, mas também como representação simbólica de emoções e sentimentos. E nós vamos ver assim como se desenvolveu chegar até aquela parte lá que é o simbolismo atual, né? Eu pesquisando na era paleolítica, que seria mais ou menos de 2,5 milhões anos antes de Cristo, a 10 mil anos antes de Cristo, que era a era paleolítica, né? Que era a pedra lascada, em que o homem produzia instrumentos com pedra, foi encontrada numa caverna na Espanha uma pintura de 12 mil anos que representava um mamute, que é esse daqui, aquela fotografia aqui, um mamute com uma mancha mais ou menos na região da orelha. E eles interpretaram como se isso daqui fosse a orelha, mas ele tinha o formato de um coração. Depois, outros pesquisadores encontraram em outras cavernas na França a mesma figura, o mesmo mamute, mas havia pontos assim, como flechas espetadas nessa região, né? Então ficou-se assim, a interpretação que talvez eles indicassem aqui como fosse o ponto vulnerável onde você poderia abater o mamute. Então, caso fosse considerado verossímil, tal assertiva, né, ter-se-ia na era paleolítica a origem do símbolo do coração, porque na verdade ele tinha aqui como setas e depende da interpretação que você faça desse desenho, né, uma figura rupestre, né, que é uma figura de cavernas daquela época. Depois aparece na cultura olmeca no México, que é da Mesoamérica, né, que é feita pelos estados da América Central mais o México, uma representação mais antiga em forma de escultura do coração, data de mais ou menos 1.200 anos antes de Cristo, e trata-se de um vaso da cultura olmeca do México, né, provavelmente usado nos sacrifícios humanos desse povo. O vaso tem forma de grosseira de coração, com os 3 vasos originando-se em uma base. Então aqui ele tinha apenas, na verdade nós temos 4, né? Mas ele representava os 3 vasos e o vaso tinha a forma de um coração. Então essa aqui foi a primeira representação que se tem de um coração em forma de uma escultura, quer dizer, modelado, né? Na cultura olmeca. Nos egípcios, depois, nós vamos ver o coração. Os egípcios tinham um particular respeito pelo coração. Quando eles mumificavam as múmias lá nos Egípcios, o coração era o único órgão que eles não tiravam do corpo. O coração ficava dentro do corpo, porque eles achavam que depois da morte, né, ele ia ser julgado. Aqui, na verdade, está sendo feito o julgamento, né, da alma da pessoa. E isso foi encontrado nos livros dos mortos, de todas as tumbas do Egito, tem essas figuras aqui. Então, o órgão, coração, para eles era a inteligência e o sentimento. Então, aqui, eu tenho uma figura que geralmente tinha nos túmulos. Então, aqui tem os deuses lá, que eles eram politeístas, né? Tinha o julgamento. Nesse julgamento, era colocado o coração do lado de lá, e aqui uma pena, uma pluma de avestruz. Se o seu coração
Por isso ele já começa a ter um significado. Ó. Se o seu coração pesasse como uma pluma, você iria para o céu, para o lugar das pessoas boas. Se o seu coração pesasse mais que uma pluma de avestruz, aí você ia para a sombra, entendeu? Isso na interpretação dos antigos egípcios, né? Então, isso daí no antigo Egito se chamava o tribunal de Osíris, né? No prato lá da balança é colocado o coração do morto, que na verdade não era retirado das múmias. Uma curiosidade dos egípcios, eles não retiravam o coração, mas retiravam o cérebro. Eles não davam valor nenhum para o cérebro, eles retiravam o cérebro pelas narinas das múmias. Então, as múmias, eles retiravam o cérebro e era descartável. Eles não colocavam outros órgãos, eles colocavam em vasos que chamávamos cânabo, acho que é cânabo. O cânabo eram vasos, eles retiravam o fígado, os rins e colocavam nesses vasos. O único órgão que eles descartavam era o cérebro, justamente o que era que dava o sentido. Eles achavam que não, que o órgão mais importante era o coração. Então o coração eles nem tiravam, eles deixavam porque o morto ia precisar do coração na próxima vida que ele tivesse, né? Então vai. Aí na Grécia, eu peguei apenas uma referência de Aristóteles, né? Aristóteles ele escreveu um livro no século IV a.C., História dos Animais. E nesse livro, ele descreve o coração como tendo 3 cavidades, sua forma não é alongada, mas arredondada. Só para vocês terem uma ideia, que já na Grécia também, no século IV a.C., já se tinha uma ideia, ou os filósofos também procuravam um sentido, né, para explicar o funcionamento e também o próprio coração, o símbolo do coração. Né? Podem ir. Na Roma Antiga, eles não tinham, mas eles usavam a era, né? Isso aqui é uma folha de era. E a era é um tipo de uma trepadeira e a folha tem esse formato, que é muito parecido com o formato atual que nós temos no coração. Muitos estudiosos acham, porque em Roma, essa folha da era simbolizava o amor, a fidelidade conjugal, a amizade, o afeto, o interesse. E era interessante o formato, o símbolo que eles tinham e o formato dela também, da folha, que é muito parecido com o coração que nós temos hoje, né? Assim, da simbologia que nós temos hoje. No cristianismo, eles também adotaram esse tipo de simbologia, né, para os cristãos. O Sagrado Coração de Jesus se tornou um símbolo, né, de amor incondicional aos seus filhos mortais. Esse seria e o Sagrado Coração de Maria representa um amor maternal, a dor da mãe pelo anseio de que os seus filhos sejam felizes. Você vê que já existe uma simbologia também no coração, com a coroa de espinhos, a cruz, que é um outro símbolo, né? Então tudo isso vai focando no nosso inconsciente coletivo. Santo Agostinho viveu no século IV depois de Cristo. Ele dividiu o amor em 2 tipos: o amor a Deus, porque ele foi um dos pais do cristianismo, vamos dizer assim, né, da filosofia do cristianismo. Então, o amor a Deus e o amor material. Santo Agostinho pregou o primeiro e usou o coração como símbolo desse sentimento, por estar associado à sede da alma. Ele achava que a alma estava no coração e não no cérebro da pessoa, né? Santo Agostinho difundiu a ideia de que o símbolo do amor exclui o sexo e prioriza a alma. Isso também é uma outra caso da igreja, né? Ele também foi um dos que impulsionaram a igreja católica. Na Idade Média, já chegando próximo da Idade Média, a combinação de forma do coração e o seu uso dentro da metáfora coração. É conhecido o símbolo do amor que o coração representa, foi desenvolvido no século XV, depois de Cristo, né? e tornou-se muito popular. Antes, o formato de coração não era associado com o significado da metáfora do coração, mas normalmente com a folha da era que nós vimos lá nos romanos, né? E na Idade Média já se começa a ter aqui, esse aqui é um quadro, uma luminúria da Idade Média mesmo, e se vê uma dama ofertando coração. Isso daqui é uma fotografia dos títulos da Idade Média.
E mesmo nessa época, já no século XVI, o Shakespeare, né, que já começava a passar o amor para o coração, o sentimento, ele colocou também, ó, o amor não se vê com os olhos, mas com o coração. Isso é uma frase de Shakespeare, né? Que era o Romeu e Julieta, que acabou fazendo o Romeu e Julieta, né? Escrevendo o Romeu e Julieta. Bom, nos contemporâneos, nos dias de hoje, isolado ou atravessando pela flecha do cupido, né, o coração, simboliza universalmente o amor. Acabou para nós ficando mais um simbolizando o amor, né? E aqui eu coloquei mais por curiosidade como a gente cria essa simbologia, os emojis que são atuais no WhatsApp, né? Então o amarelo simboliza o quê? Ouro. O vermelho. Vermelho o que é? Amor ardente, paixão. Vamos ver. É paixão. O roxo. Trouxa. Não sei também, eu não sei. É proibido, é um proibido. O preto é fácil. Preto é o ótimo. É luto. O azul. Azul, esperança. Vamos ver. Esse aqui é o rosa. É o rosa. Amor infantil. Não, é amor crescente. Amor crescendo. E o verde. Vem da esperança. Vamos ver. Não é não. Esperança. Eu vi que é outra coisa. Tá É errado. inveja. Não é. Eu peguei pela internet peguei o significado da internet para vocês. Não, essa é para vocês verem como que acaba se formando uma simbologia e as pessoas acabam mentalizando isso depois, né? Para cada coração, além então, aí o simbolismo da cor também, né? Porque o preto normalmente você simboliza com luto mesmo, o vermelho com paixão. Mas os outros acabam depois criando outra simbologia. Gostei, só não gostei do crescendo aí. Então, ó, haveria algum mal na tradição, né, de você achar que a razão, ou seja, melhor, o sentimento está no coração, essa tradicional aceitação do coração como órgão dotado de sentimentos e razões, concluindo, vamos ver o que a conclusão chega. Ó. De maneira alguma, o homem é o único animal capaz de pensar racional e ou fantasiosamente, o que lhe faculta analisar criticamente ou crer piamente nos mitos que lhe são incutidos desde a infância ou decorrentes da tradição das comunidades em que vive. Continua assim, como adulto, a crer ou fingir de crer, porque lhe apraz ou atemoriza o relato de lendas e histórias que desafiam a lógica comum. O caso das razões do coração encaixa-se no rol dos mitos gerados em eras remotas e persistentes no seio de uma comunidade. Obrigado.
Gente, então, eu agradeço, né, para vocês e quero saber se existem dúvidas. Eu sei que existem milhares de dúvidas, mas, por favor, levante a mão e façam as perguntas. Não tem? Não há dúvida? Pode falar. Uma criança com quantos meses? É uma cardiopatia. Tá? Ela perguntou. Você está gravando? Se não, não tem Há 2 meses, mais ou menos, foi descoberto que está com sopro no coração. Seria uma cardiopatia congênita? Bem, se o bebê descobre aos 8 meses que está com sopro, é uma cardiopatia, mas não é uma cardiopatia grave. Não é uma cardiopatia grave. Por quê? Esse sopro, esse tal buraquinho que existe entre os ventrículos, é formado quando nasce, tem aquele buraquinho, o coração tem aquele buraquinho. Ele ajuda até a salvar vidas. Com o tempo, ele fecha. Ele tem que fechar. Com o tempo, ele tem que fechar. Se ele não fechar, daí faz uma cirurgia. Existe esse buraquinho também, existe um mínimo que eles permitem, que é ideal, não há problema nenhum. Então depende. Não é porque a criança com 8 meses percebeu que tem um sopro, que é um sopro grave, que é uma cardiopatia grave. Ela tem que estar acompanhada pelo cardiopediatra. Ela tem que passar pelo cardiopediatra sempre. Tá? A cardiomiopatia congênita, ela também dá em adulto. E diz que acontece isso porque foram mordidas por aquele bicho chamado barbeiro. Não. Cardiopatia congênita é aquilo que eu expliquei. É quando o coração é formado com algum defeito na barriga intrauterina. Certo? Cardiopatia congênita é quando há um erro na formação do coração. Isso já é adquirido. Por algum bicho, alguma doença, alguma patologia que vem pós. Não é cardiopatia congênita. Congênita é quando nasce com algum problema do coração, má formação. Alguém mais? Congênito é quando, pode ser quando uma família toda morre do problema do coração? Não. Daí, no caso, se a família tem alguma doença cardíaca, é hereditariedade. Hereditariedade. Pode ser, é uma pergunta que o senhor está fazendo, pode ser que alguém da família tenha uma deficiência na formação. Então, uma cardiopatia congênita. Mas não necessariamente os descendentes desse cardiopata congênito vai ter o mesmo problema. Hereditariedade é uma coisa, pressão alta, esses outros problemas que tem, mas vai ter defeito no coração, na estrutura do coração. Tá? Alguém mais? Não? Gente, então, antes da gente partir para a oferta do coração, que bem pelo que o Walter falou, né? Ele explicou bem. Você tem mais uma dúvida? Não era. A pessoa falou por engano. Gente, então antes de a gente fazer, porque bem pelo que o Walter falou, o coração simboliza o amor, né? E nós vimos pela fisiologia que o coração é um trabalhador, né? É um amigo nosso que não larga de nós, nem que a gente queira falar, sai, larga o nosso pé, ele não larga, né? Então, ele é um trabalhador. Agora, por que a gente faz essa oferta de corações? Eu acredito que quando a pessoa está fazendo, se doando, fazendo essas pecinhas,
ela está colocando o amor, ela está se doando aqui. Então, essa oferta de hoje, vocês virem aqui agora e podem escolher os corações para vocês levarem, é como se fosse uma doação do bem, uma corrente do bem. Então, outros anos, poderia pegar até 3 corações cada um. Esse ano, como reduziu em 4 vezes os nossos corações, deve ser a crise ou a greve dos caminhoneiros, né? Mas assim mesmo eu agradeço porque houve muitos corações, né? Eu quero que vocês venham até aqui e peguem, acho que 2 corações dá para cada um, e vocês levem e ofertem para quem vocês quiserem, com muito amor, pessoas que estejam necessitando, pessoas que estejam doentes, a hora que vocês acharem o momento mais adequado, porque eu tenho certeza absoluta que cada coraçãozinho desse é feito com muito amor, com muita alegria e muita energia boa, tá bom? Antes disso, eu queria pedir para que vocês levantem e olhem na cadeira de vocês. Embaixo tem um papelzinho, é uma lembrancinha, tá?